Olá novamente, finalizando a nossa apresentação, já próximo aí da finalização, né? Conforme eu destaquei no vídeo anterior, Portugal foi o grande pioneiro das navegações, né? O périplo africano, né? Enfim, a carreira das Índias, né? Como eles chamavam, é, conseguiram ter sucesso aí finalmente com a chegada de Pedro Álvares Cabral lá no subcontinente indiano. E, é, e Portugal, durante algum tempo, né, vai ter a hegemonia dessa rota comercial. Só que isso não demora muito, né? O próximo país a se lançar aí em busca desse comércio com as Índias vai ser a Espanha. Por que a Espanha não se lançou antes? Pelos motivos que nós vimos lá durante os vídeos anteriores. A Espanha ainda não havia se libertado, né? Libertado do seu território aí do domínio dos mouros, né? Dos árabes do norte da África, que ocupava a Península Ibérica desde meados da Idade Média, né? É, de alguma forma a Espanha saiu atrás nessas navegações exatamente por conta, né, dessas questões aí ligadas ao seu território, né? E ainda estava atrás ainda na formação de um Estado absolutista, né, de um Estado centralizado aí, como Portugal já havia se formado e assim por diante, né? Mas ainda assim o próximo país a sair nessas navegações vai ser a Espanha, né? A Espanha ela consegue desocupar os seus territórios da ocupação lá dos mouros, né? E o Cristóvão Colombo, um genovês, ele não era espanhol, né? Ele vai oferecer aos reis espanhóis Fernando e Isabel, ele vai oferecer para eles, né, a possibilidade de chegar à Índia através de algo que seria um grande desafio, né, naquele momento, que seria contornar o globo terrestre, né? Pelos cálculos aí de Colombo, desculpem, né, ele, influenciado pelos cálculos de outros matemáticos, né, ele daria a volta no globo terrestre, certo? E isso, né, como sabemos, eles vão acabar tropeçando, entre aspas, aí no continente americano, né? E isso vai ocorrer em 1492, né? E Colombo, durante muito tempo, é, continuou achando que havia chegado no Oriente, nas Índias, né? Não teve noção de que havia chegado em um continente novo, né? Tanto que não recebe o continente americano, não recebe aí o nome em homenagem ao Colombo, né? E sim a Américo Vespúcio, que é quem percebe, o navegador, que percebe que Colombo tinha chegado a um novo continente, né? Então, Colombo provavelmente vai morrer acreditando que chegou até as Índias, né? Mas, né, como a gente sabe aí, acaba chegando realmente no continente americano, né? Os cálculos que ele tinha em mãos estavam errados, né? Ele não tinha aí uma precisão muito grande desses cálculos. Lá na antiguidade já se sabia que a Terra era redonda, já se sabia aí que o globo terrestre tinha a forma que se tem atual, e inclusive matemáticos gregos chegaram a um cálculo muito próximo aí da circunferência da Terra, como muito próximo da realidade, né? Então, quando se fala que houve um tempo onde se acreditou que a Terra seria um grande elemento plano, né, com uma abóbada celestial, por onde dentro dessa abóbada o Sol e a Lua circulariam, né, mas na antiguidade já se tinha aí várias representações da Terra como sendo um globo, né, inclusive cálculos matemáticos aí demonstravam isso, né? Então, Colombo ele vai chegar ao continente americano, né? E somente mais tarde, né, numa viagem muito maior, uma viagem que durou aí cerca de 2 anos, é que o Fernando de Magalhães vai conseguir dar a volta em torno do globo terrestre, né? Então, ainda não se tinha aí
né, a ciência, né, do tamanho na prática, né, do globo terrestre, então por isso que vão se demorar aí quase 2 anos. A viagem do Colombo até a América ela é uma viagem curta, né? Então por isso que os cálculos que ele tinha em mãos aí não seriam tão precisos, mas ele ainda assim, né, a descoberta da América, né, é importante a gente entender que existem entre espanhóis e portugueses uma diferença nessas duas palavras, né? Enquanto os espanhóis falam até hoje na conquista da América, os portugueses usam a palavra descoberta da América. Conquistar tem aí a conotação de conflito, de guerra, de ocupação, né? E descobrir, né? Se você descobre algo, né? Se você, um exemplo muito simples aqui, se você tem lá um pano de louça cobrindo uma panela, você sabe o que tem lá debaixo dela, né? E você descobre, você tira o pano de louça de cima daquela panela, você está descobrindo, né? Não necessariamente algo novo, alguma novidade para você, mas você está descobrindo, né? Está tirando a cobertura daquilo que estava ali, que você sabia que estava ali. Então é a própria escolha do uso dessa palavra, descobrir, seria outro sinal de que os portugueses já tinham ciência do continente americano, né? E claro, a descoberta do Brasil ela não foi ao acaso, mas ainda assim não temos documentos que comprovem isso, né? Temos que lembrar, sim, que o grande objetivo dos portugueses não era chegar até a América, era sim trazer produtos já conhecidos, né, para a Europa e que vinham lá do Oriente, né, através da antiga Rota da Seda. E com isso o Brasil aí surge no mapa, né? O primeiro grande mapa mundi que mostra a costa brasileira, o mapa de Cantino, se quiserem pesquisar aí, pesquisem no YouTube, né, as imagens que vão encontrar, né? E assim você tinha essa desenho do mapa mundi mais ou menos, né? Vejam que os portugueses na área em roxo, né? Eles jamais ocupavam o interior dos continentes. E também aquele desenho ali é uma ilustração, ele não é uma imagem real, né? Os portugueses estabeleciam portos, né? Vários portos estão assinalados ali, né? No litoral, né? Esse é o interesse deles, eram regiões no litoral, né? Eram essas regiões, aí, portos muitas vezes fortificados, com os quais eles faziam comércio com as populações que ali estavam, né? Então, como eu falei, já o continente americano, na parte espanhola, não. Os espanhóis eles vêm para cá, né, com a tradição da conquista, da guerra, do conflito, né? E aí a intenção deles é, de fato, não somente realizar o comércio, mas sim conquistar, né? E aí você tem essa divisão do mundo aí. A primeira grande divisão do mundo entre portugueses e espanhóis ela é possibilitada aí através da bula intercoeteira, né, que é sugerida pelo Papa Leão, e ele sugere a divisão a partir de 100 léguas, isso em 1494, a partir de 100 léguas, a partir das ilhas de Cabo Verde, né? Hoje país chamado Cabo Verde, né? Então, a 100 léguas de Cabo Verde. Os portugueses não aceitam, né? E resolvem promover aí em 1494, né? Aliás, 1492 a bula intercoeteira, em 1494 o Tratado de Tordesilhas, que estabelece uma linha divisória a 370 léguas de Cabo Verde. Então, quer dizer, muito antes dos portugueses, teoricamente, chegarem aqui pela primeira vez, né, o território brasileiro já era português, né? O território hoje, que está ao litoral aí, esse é um outro sinal, né, de que os portugueses sabiam que estavam pisando em terras, né, de alguma forma conhecidas aí, de alguma forma se sabia a existência. Né? Como eu falei, o Brasil vai ser oficialmente descoberto em 1500, né? E em 1400, mais ou menos por volta de 1530, 1532, é que os portugueses começam a se estabelecer aqui. São 30 anos que o território brasileiro fica basicamente abandonado.
Né? Por que abandonado? Porque o interesse deles não era aqui, como eu venho destacando várias vezes ao longo desse vídeo. Né? O interesse deles estava no comércio com as Índias. Ingleses, franceses e holandeses vão demorar um pouco mais, né? Estão envolvidos aí ainda na formação dos estados nacionais nessas regiões, né? Então eles vão demorar um pouco mais aí para poder se lançarem, né, a essas navegações. Né? E obviamente que eles não vão aceitar o Tratado de Tordesilhas, né? Vão começar a invadir regiões que seriam, na teoria, de posse de Portugal ou da Espanha, né? E também os portugueses, ingleses e holandeses muitas vezes vão se valer, ao invés de vir e ocupar essas regiões, travar conflitos com os povos que aqui existiam, né? Muitas vezes era mais fácil você saquear, né, através da carta de Corso, né, que a gente vai ver posteriormente, né, a autorização para poder atacar navios mercantes, né, abarrotados de ouro, galeões espanhóis e portugueses, por exemplo, abarrotados de ouro, eram atacados pelos corsários ingleses, franceses e holandeses. Né? Então era mais fácil, ao invés de vir ocupar a região, né, de você estabelecer tropas e ter gastos monumentais na ocupação da América, por exemplo, você simplesmente saquear o fruto daqueles do que eles haviam conquistado aqui. Né? Lembrando que carta de Corso é quando você tem autorização para fazer o saque, né, em nome de um rei. Né? Já o pirata não, o pirata ele age por conta própria. Né? Ele não é um corsário. Corsário e pirata, apesar de parecerem ser a mesma coisa, são duas figuras aí diferentes. Né? Um tem a autorização do rei para atuar contra os inimigos do rei. Né? O outro não, o outro atua em sua causa própria. Tá? Então, para finalizarmos, né, temos que observar alguns efeitos, algumas consequências aí dessa expansão marítima. Né? Então, o Mediterrâneo deixa de ser o grande mar, né, de ligação comercial com rotas marítimas, deixa de ser o centro do comércio mundial, entre aspas, esse comércio centrado em cima da Europa, né, porque quando se fala em mundo nessa época, você tinha comércio na China, você tinha comércio na América, né, mas o mar Mediterrâneo deixa de ser o principal mar de comércio europeu. Né? Isso, desde a antiguidade, havia ocupado esse espaço. Né? O processo de acumulação de riqueza, né, gerado pela descoberta da América, pelas rotas comerciais, pelo saque que vão ocorrer, né, os verdadeiros saques que vão ocorrer das civilizações que estão ocupando aqui o território americano, por exemplo. Isso vai acelerar o processo de transição de fim do feudalismo, né, e essa transição para o capitalismo. Então, a receita, a riqueza que vai ser gerada, ela vai acelerar essa transição para o capitalismo. Quanto mais riqueza na Europa, mais é interessante a manutenção do poder de um rei que governe de forma absoluta o reino, e não mais aqueles poderes divididos entre senhores feudais. Né? As cidades vão ganhando cada vez mais espaço como centro da vida, né? Não mais os feudos, naquela organização geralmente ligada à produção agrícola, né? Autossuficiente, onde não só havia comércio. As cidades começam cada vez mais a ocupar o espaço no cotidiano das pessoas. A escravidão, né, que foi tão comum lá na antiguidade, né, em diversas culturas, a grega, a romana, ela volta com força total agora, né, e mais tarde, ao estudar um pouquinho mais sobre o Brasil, de forma mais aprofundada nesse processo, a gente vai entender o porquê que a escravidão africana era muito mais interessante do que a escravidão indígena, apesar da escravidão indígena no Brasil ela ter durado aí praticamente 200 anos, né? Ela nunca deixou de existir, né? Mas ainda assim a escravidão africana foi mais
para os portugueses foi muito mais lucrativa, como a gente vai ver posteriormente, né? E também a igreja ela começa a valorizar o lucro, né? Então, se lançar ao mar, ir em busca de rotas comerciais, enriquecer, fortalecer o rei, tudo isso começa a haver uma mudança de pensamento dentro da Igreja Católica, o que vai abrir espaço para a reforma protestante, certo? Que são elementos aí que estão ocorrendo mais ou menos na mesma época, mas essa mudança de rumo, né, proporcionada pelas grandes navegações, vai proporcionar, por exemplo, a reforma protestante. Então, agradeço a atenção de vocês. Tá? Acompanhem o material, estou botando lá o material para que vocês possam ler e complementar os estudos de vocês. Está aí os vídeos para que vocês possam assistir. E também vou colocar lá um questionário para que vocês possam responder. Tá? Muito obrigado e um grande abraço a todos.